Então, bom dia, Hugo. Olá, Como Nuno. estás? Por aí? Estou bem, obrigado. E tu por aí Sim, também? também, obrigado. Sim. E, olha, pois eu até disse bom dia porque realmente hoje acho que estamos a bater o nosso recorde pessoal de começar mais cedo que a nossa gravação. Nunca começámos tão cedo, não é? Se calhar não, sim. Exato. E isto também se cruza aqui com o tempo. Nós estamos a contrariar a procrastinação, ou seja, vamos fazer o contrário. Exa- Começamos mais cedo. E, portanto, em vez de Exatamente. adiar a coisa para o final do dia, ou assim, tipo, assim à noite, assim ainda arranjamos um tempinho para gravar. Não, hoje começámos assim, madrugámos quase, não é? Para estar Mesmo aqui madrugamos. a Mais ou fazer. menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas sim, hoje tínhamos pensado, não é? Falar sobre a procrastinação, ou seja, adiar uma tarefa, ou a realização de algo que, no fundo, sabemos que é importante fazer, ou por Uhum. desejo, ou por obrigação, responsabilidade, qualquer coisa que vamos, de alguma maneira, matutando e que ainda está ali por fazer, não é? E a pessoa vai atrasando a dita tarefa, portanto, esse é o fenómeno da procrastinação. E que me parece que hoje em dia, não é? É assim algo que as pessoas até vão comentando muito, não é? E vão brincando umas com as outras, pois estou aqui a procrastinar, e vão falando assim no dia a dia, uns mais em jeito de brincadeira, outros com algum sofrimento, ou até com bastante sofrimento em relação a este fenómeno, não é? Sim. Do adiamento. Bom, e portanto, se calhar começámos por aí e até naturalizar isto um pouco, não é? Quem nunca procrastinou, pois isto eu posso então julgar os outros, não é? À partida, não é? Porque quase todos, em algum momento, ou se não mesmo todos, já procrastinamos, nem que sejam coisas relativamente de pouca importância ou de pouco impacto na vida pessoal, ou profissional, ou académica. Mas no fundo são coisas que já podia ter feito isto, mas ainda não fiz, não é? E, e portanto, olha, até começando aqui por um exemplo também, se calhar pessoal, também às vezes para introduzir o tema pode ajudar. Eu apercebo que há uma coisa todos os anos que eu procrastino quase até ao último dia, que é o raio da entrega do IRS. Epá, é uma coisa que me chateia à brava, não gosto de nada. Aquilo para mim é irritante. Eu não gosto mesmo de fazer o IRS. Quer tenha reembolso, quer não. Às vezes eu percebo, epá, este ano até vou ter um grande reembolso, mas não me serve para motivação de fazer aquilo mais cedo. E E já te então, dedicaste a perceber as razões de levar sempre o IRS ou a execução do IRS para o fim? sim, pois, já está. Considero também que há coisas muito mais importantes de eu direcionar o meu pensamento. Nunca me aprofundei também muito sobre isso, mas Ok. sobre esta questão do deixar assim para os últimos dias a entrega e submissão do IRS. Mas uma das coisas, isto também para ajudar outras pessoas também a pensar, não é? Uma das coisas que me incomoda e que me leva a adiar é quase tudo que tenha a ver com burocracia de papelada. Papelada Sim. eh, é das coisas que me chateia. Bom, e esta é papelada também, apesar de hoje em dia ser feita na forma digital, não é? Entrega via eletrónica, mas aquela coisa de preencher, não é? Que os campinhos todos, agora falta isto, agora não vai ver, só falta ali alguma coisa, agora deu erro aqui, então já cá ver, em que anexo é que está lá o erro. Não, Olha, já somos dois. Eu junto-me a ti nesse clube. mas, cá está, eu estou a falar disto, mas há pessoas que gostam disto, não é? E até Sim, adoram, claro. eventualmente. Os contabilistas já passam a vida nisto, não é? E gostam muito, à partida, se estiverem bem na profissão, não é? Se tiverem lá por vocação, gostam, não é? Sim. Eu estou muito distanciado do gostar disso, não é? Tal como tu, pelos vistos, também, não é? Já somos dois.
Mas, pois, ainda bem que existem pessoas que gostam, porque muitas vezes também passamos isso a alguém, ou tiramos dúvidas até com alguém dessa área, ou que gosta especialmente destas coisas. Mas sim, eu aproximo mais a nível de um gostar e, portanto, não adiar tanto, não procrastinar tanto, é de processos criativos. Olha, como este do podcast, não é? Uhum. E Sim. uma coisa mais criativa, onde existe a espontaneidade, não existe um modelo muito estruturado, muito rígido, as coisas muito rígidas a mim, eu, Sim, tendo a sim. evitar ou fugir, não gosto tanto, e a burocracia, pois, é algo rígido. Tem que ser naquele campo, tem que se colocar lá, não sei o quê, porque senão dá Exato. erro. Portanto, para já, diria que relacionas a procrastinação um bocadinho com a valorização daquilo que tens para fazer. Ou seja, se valorizas muito, neste caso algo criativo, aberto, aí não procrastinas. Se achas que algo Nem é. tanto, não Não procrastino procrastinas tanto. tanto. Mas se achas que algo é, é rígido e não oferece aí grandes possibilidades de seres criativo e de ter espaço, aí vais empurrando ali para o canto da sala, né? Como se costuma dizer. É, É, será um sim. bocadinho isso, né? Apesar de, sim, isto, sim, uma via assim mais dual, sim, as coisas que eu gosto, ou que se calhar pode-se, muitas vezes também as pessoas se reverem nisto, pessoas que estejam aqui a ver o episódio, pois, as coisas que eu gosto, se calhar normalmente faço mais depressa, não é? Uhum. E portanto não adio tanto. Pois, sim, mas também há paradoxos, né, nesta coisa da procrastinação. Bem, Gosto eu de também paradoxo. tenho um. Eu também posso também revelar aqui um, eh, publicamente, que é, há algo que eu gostava muito de realizar, mas que eu procrastino há anos. Então, e gostava muito de realizar. Ok. Que até já sei, com mais ou menos clareza o que é escrever um determinado livro. Não é tornar-me propriamente assim escritor, também gosto da ideia de vir a ser escritor e dedicar-me Uhum. claramente à escrita. Se calhar é aquilo que eu ambicionava, mais ter tempo para tal, ou de encontrar esse tempo, gerir o meu tempo para tal. Mas depois há um livro em específico que eu vou adiante, adiante. Bom, e portanto isto é um paradoxo, não é? Mas sabes Se qual é eu o livro, já agora? Ou... Sim, mas como é assim um tema que eu quero assim de guardar também um bocadinho assim mais para o privado, prefiro não comentar aqui, mas mas já sei, tenho a ideia, não é? E sinto que é muito importante o fazer para me sentir bem, desde logo, mas vou adiante, vou adiante. Agora, porque é que isto sucede, não é? Ou seja, a procrastinação também, isto é o paradoxo. Estávamos a falar que aquilo que gostamos mais de fazer, à partida parece que realizamos mais depressa, não é? Ou não procrastinamos tanto. Mas também há o caso, e isso vejo em mim, mas também em várias pessoas, curiosamente, que acompanham, ou tenho acompanhado psicólogo, que aquilo que desejamos muito, também podemos procrastinar e muito. Porque também daquilo que eu me apercebo, daquilo que desejamos muito, também temos muito medo de não conseguirmos realizar da melhor forma. Temos Uhum. medo do fracasso, Sim, 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 sim. porque aquilo é tão importante. Se eu vou a jogo e não corre bem, esta fantasia, este sonho, não é? De qualquer coisa que me anima, cai por terra e deve ser muito duro. Não é? Sim, sim. Então, é uma forma de manter qualquer coisa até de um ânimo para a vida, não é? É ter um sonho. Sonho, uma fantasia, não é? Mas não realizar. E a pessoa vai se mantendo, de alguma maneira, até animada, apesar de chateada também consigo própria, pois isto é um conflito, não é? Eu tenho aqui um sonho, ainda hei de realizar isto, um sonho que me anima, mas por outro também me chateia o facto de não o fazer. Então andamos ali, aqui neste conflito, não é? Entre partes de nós, ao fim e ao cabo, como se Quase fossem partes. como ter um receio de que se avançarmos para esse sonho, vá, pondo as coisas nesses termos, temos o receio de que
continuando numa linguagem poética ou onírica, digamos assim, que nós acordemos, não é? E que o sonho acabe. E assim tenta-se aquele sonho ali sempre a flutuar por cima da nossa cabeça. Ele está É, sempre, não há possibilidade dele se ir embora, não é? De se é, consumar, de se esfumar, digamos assim. também é isso, porque se por um lado pode haver, aliás, já fazendo alusão aqui, agora ultimamente andamos também aqui a clarificar um ou outro autor que as pessoas depois possam, se quiserem, enfim, aprofundar melhor algum tema, como o caso de hoje da procrastinação. Aqui, por exemplo, há um autor um filósofo, um professor norte-americano de filosofia, que se chama John Perry, que escreveu aí um livro, parece, se não é assim uma espécie de best-seller, pelo menos muito recomendado, até no Google, tá? Ele próprio diz que conseguiu, não é? Mas que se chama Arte da Procrastinação, o livro dele. Pois, portanto, e que fala lá assim um pouco desta questão, não é? De ter qualquer coisa que está lá acima, num topo, não é? De uma realização muito importante. Ah, mas curiosamente ele vai evitando fazer, não é? Mas enquanto evita fazer, vai realizando coisas importantes, mas que Uhum. não são tão importantes como, como aquele sonho que tem. Ele chama isso de procrastinação estruturada, não é? Sim, sim, sim. Seja, que muitos estamos desta maneira, que é importante até para não sofrermos tanto, que é a verificarmos que podemos não estar a realizar algo que é muito importante para o próprio, porque também medo, não é? Há um medo de ligarmos a isso, para já pelo tanto trabalho que aquilo à partida deve implicar. Uhum. Às vezes está ligado com o perfeccionismo, como este autor também diz, como vários também na investigação apontam para procrastinação, muitas vezes está relacionado com o perfeccionismo. A pessoa vai evitando concluir uma tarefa, não é? Ou claramente se debruçar sobre ela, porque tem ali a coisa que parece que tem que ser perfeita, não é? E, E esse, assim, e o receio desse perfeccionismo não poder ser atingido. Então, isso é um bocadinho como aquela ideia do sonho, não é? A ideia de que é, o, o fechar o círculo, vá, tanto do sonho como da tarefa tem que ser perfeita, nós evitarmos de chegar a esse ponto para não nos desiludirmos, não é? Um bocadinho. para não nos desiludirmos, sim. Mas estavas a dizer aí algo há pouco, que eu também me apercebo que é muito importante. Eu próprio já me confrontei com essa ideia. Por exemplo, quanto à escrita desse livro, que é do livro que eu gostaria de escrever, como aquilo eu sinto que é tão importante para a minha vida eu fazer, eu tenho medo de concretizar e depois olhar para a minha vida e agora, não é? Agora que eu já concretizei isto e ficar sem este ânimo, este sonho que também me vai animando até, curiosamente, uma espécie de procrastinação estruturada para fazer outras coisas. À medida que eu vou evitando escrever este livro, também vou fazendo coisas importantes para mim, não é? Em termos da minha realização, olha, como ser psicólogo e dedicar-me muito à psicoterapia, que é algo que também me anima muito. Mas, curiosamente, é o facto de eu ser psicoterapeuta e dedicar muito também ao meu trabalho, faz com que eu depois não tenha tempo para esse topo de Sim, sim. realização, não é? Que é escrever esse livro. Mas, sim, há um medo, sinto eu também disso, que é se eu realizar algo muito de topo dentro de mim, é como alguém chegar ao cume dos Himalaias, não é? E agora? Não há mais nada. Já atingi isto. Uhum. Atingi o meu objetivo. E agora? Sim. Voltar a escalar os Himalaias? Pois está bem, mas não será como a primeira vez, não é? Yeah. Não é a mesma coisa, não é? Também há a questão portanto, essa questão é legítima e válida, a questão de nós como, ou sermos procrastinadores porque evitamos concluir o sonho ou a tarefa, digamos assim. Também há, penso eu, a outra face da moeda que é, hum, às vezes, a pessoa procrastina, isto também baseando na minha observação profissional, mas também naquilo que é escrito por vários autores em vários artigos sobre este tema, às vezes procrastina-se porque houve também uma expectativa demasiado elevada, não é?
Ou seja, existe uma consciência interna de que algo deve ser feito, não só que algo deve ser feito, como deve ser feito daquela forma, muitas vezes perfeita, como estavas a dizer. E ao mesmo tempo há também quase que algo que surge que é um receio, uma, hum, uma descrença de que realmente consigamos fazer aquilo, porque a tarefa é demasiado grande, há uma expectativa tão grande, e então vamos adiando, vamos adiando, vamos adiando e vamos adiando, porque sabemos que no fundo, das duas, uma, ou não estamos à altura daquilo, ou aquilo não tem a ver connosco. Mas está, aí também entra a questão da motivação, não é? Ou seja, no fundo, a questão da expectativa falsa, não é? A expectativa errónea, como às vezes causa para uma procrastinação sem razão aparente, não é? Muitas vezes as pessoas dão por si, pronto, eu sei que tenho que fazer aquilo, mas não sei porque é que não o faço, eu não consigo explicar isto, nunca me dá vontade, nunca. Então eu penso que, lá está, esta é a minha opinião eh, pessoal, mas também profissional, de que as pessoas, que existe uma razão para a procrastinação e é tal expectativa desfasada, ou seja, nós pensamos que estamos talhados para aquilo, mas e que devemos ir em busca daquilo, mas se calhar não tem a ver com o nosso projeto pessoal, com o nosso eu, com as nossas características. Pois, e até desta expectativa desfasada, desde logo quanto à ideia de que, bom, isso vai implicar um desgaste também muito grande, ou que não temos capacidade para tal, não é? E crenças também autolimitadoras, não é? Portanto, se a pessoa não acreditar que tem capacidade para fazer, suficiente capacidade para fazer, também evita por isso, não é? Está no fundo também-se a proteger do tal fracasso, não Sim, é? Mas, sim, sim. no entanto, no entanto, uma das coisas que ajuda, ou pode ajudar, é, ok, se eu tenho medo do fracasso, então eu que visualizo, que entre em contacto de frente com esse elefante no meio da sala, que olhe o fracasso de frente. E desde logo quanto à ideia, se eu não vou a jogo, o fracasso é total, aí é que é total. Não é? Eu não realizei nada daquilo que me propus. Aí é que o fracasso é mesmo. A partir do momento em que a pessoa está lá, bom, já não é um fracasso total. Já está a realizar qualquer coisa. Não é? Uhum. E, portanto, isso pode ajudar. Aqui é talvez uma estratégia paradoxal, ou mesmo paradoxal, que é, a pessoa tem medo do fracasso. Pois, mas se não iniciar sequer a tarefa, o fracasso aí é que é pleno, não é? Exato. Nada foi feito. Nada foi feito. Há muitos autores que, como tu sabes, que definem a procrastinação como a pessoa não fazer algo de forma voluntária e ir deixando passar o tempo, não é? Portanto, há aqui uma questão de própria vontade, não é? E, e isto pega um bocadinho, indo buscar o teu exemplo ao início do IRS. Portanto, tu no fundo sabes que hum, tu não gostas daquilo. Há Sim. uma expectativa, neste caso, que vem de fora, né? O sistema espera que tu cumpras com as tuas responsabilidades de preenchimento de IRS, mas tu sabes que não gostas daquilo. Sabes que não tem a ver com a tua forma de funcionar nuclear, não é algo que não gostas, que não te faz sentido, até se calhar, não sei. E então procrastinas, vais deixando, vais deixando. Ou seja, aí faz sentido que isto seja de forma voluntária, não é? Quase. E essa é uma das coisas, ainda bem que tu falaste agora disso, porque essa é uma das coisas, sim, que eu também já reconheci em mim, por exemplo, em relação à questão do IRS, ou outro tipo de situações parecidas, que é, se é uma obrigação imposta pelos outros sobre mim, por exemplo, um prazo legal para entrega do IRS, aquilo chateia-me, então, ou seja, não é uma obrigação que eu próprio defini.
para mim, sim. enquanto ser autónomo, que eu dou também, situo muito valor a isso. As coisas criadas por mim, definidas por mim. Aqui não, é uma coisa que é imposta pelos outros. Eu tenho que entregar, normalmente até 30 de junho, acho que é isso. Pior. Ah, é Piora a aquela situação. data. Parece que é assim uma espécie de um pai, não é? Disciplinador. Ah, agora tens que fazer isto, senão levas o castigo, não é? E até esta hora que eu te disse. Ora, isto toca aqui em coisas meio de dependência, não é? Coisas infantis, não é? Uhum, De uhum. alguma maneira. O Estado pai, não é? Que nos obriga a fazer coisas. E esse é o tipo de fenómeno que me irrita. Eu acabo por cumprir, porque não quero pagar a coima, não é? Sim, sim, sim. Mas adio até ao limite do possível, não é? É, Até ao é. limite do possível. Meio contrariado, né? Contrariado, é contrariado. E, porque agora fizeste-me É o que lembrar também uma acontece coisa. com muita gente, né? Estamos a falar do teu caso, mas Quer dizer, pois, mas sabes, às vezes fico a pensar se são assim tantas pessoas, porque, por exemplo, há muitas pessoas que entregam logo no início do prazo, são para aí 3 ou 4 meses para a entrega do IRS, também porque querem o reembolso, e aí há também esta atração, não é? motivação, E né? muitas pessoas têm também a necessidade económica de ir buscar o reembolso. Eu, como não penso tanto nisso, também não sinto uma, Uhum. uma importância de vital de ir buscar o reembolso. Se precisasse, eu acho que entregaria desde logo cedo. Depois também há aqui outras Sim, questões, não é? claro. E, mas, mas sim, depois o que é que eu também associo a isso? Estávamos agora a falar sobre esta questão, não é? Parece que depois alguém nos obriga a fazer qualquer coisa, não é? Ficamos ali numa lógica mais de submissão ou de dependência. Hum, Pois, uma das questões que eu associo à procrastinação, tirando agora estas obrigações legais, é até que ponto, modo adulto, isto agora em modo adulto, sim, porque as crianças e os adolescentes também procrastinam, não é? Não são só os adultos, mas em modo adulto, a, a procrastinação muitas vezes sinto que é qualquer coisa infantil, que é, eu vou Uhum. adiante, parece que preciso que alguém me venha impor que eu faça, não é? Ou seja, até que ponto eu estou a ser pai e mãe de mim próprio, que é para mim uma definição de ser adulto. É um conceito assim simples que eu me tento lembrar para até que ponto eu estou a ser realmente adulto. Uhum. Será que eu estou a cuidar suficientemente bem de mim? Em várias necessidades, inclusive eu estou. E na parte que houver de procrastinação, pelo menos em relação ao desejo, eu sinto que é uma coisa infantil. Muitas vezes é uma coisa infantil. Deixa a cabeça, parece o pai ou a mãe, um pai ou mãe real ou simbolizado, né? Mas fora de mim, que venha me obrigar a fazer aquilo. Em vez de eu estar solitariamente, porque isso também custa, ser adulto é uma experiência solitária. E isto pode levar à procrastinação. Eu confrontar-me, tenho que fazer aquilo por mim ou pelos outros, não é? Sim, É uma responsabilidade. E não que os outros venham fazer coisas por mim. E então, muitas vezes, penso que há aqui um tema infantil a pairar, não é? Que leva a que as pessoas procrastinam. É uma parte infantil de nós próprios, não tão adulta, que se vai impondo de vez em quando. À espera que alguém venha. Epá, Nuno, tu tens que fazer isto, pá. Porque senão eu pois, chatei-me contigo, não é? sim, sim, Parece que sim. tem, parece que tem que vir alguém, não é? Pois, E, então associo também muito a isto. A uma parte infantil exato. que se vai impondo em nós. Um Sim, bocadinho como sim. as crianças, nota-se muito nas crianças. A criança quer ir para a cama. Lá vão os pais, Sim, vá, sim, tens que sim. ir dormir, não é? Para lá de brincar que agora tens O que ir dormir. adiar, o amoar, o fazer birra. Fazer birra, Não, não. fazer birra. Sim, 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 sim. Fazemos uma espécie de birra de contrariar qualquer coisa mais adulto que implica solidão, cuidar de nós próprios e dos outros. É um lugar de solidão. Exatamente. E eu vou Isso, pegar, essa questão é muito importante que estás a falar, e eu vou pegar nessas tuas duas ideias, que é a questão da solidão e a questão da motivação que falámos há bocadinho, ou seja, quando referias que há pessoas que
veem na possibilidade de fazer o IRS o mais cedo possível, uma forma de, portanto, de receberem um reembolso. Isso funcionará Uhum. como forma de motivação. Portanto, Sim, a questão da solidão, e eu concordo, de ser adulto é muitas vezes ser solitário, nesse sentido de autónomo, de fazer as coisas sim. por nós, sozinhos, não é sozinhos. Isso, isso. E a questão e isso realmente é um bocadinho o anti-procrastinação, porque e isto toca com o segundo conceito, que é a motivação. Tu, quando vês que alguma coisa, mesmo que não gostes dela, tem que ser feita e fazes-a, isso é uma prova de que te conseguiste motivar o suficiente para perceber os ganhos na execução da tua tarefa ou naquilo que anteriormente ou que outros procrastinam. E aí quando se dá esse passo em frente, ou seja, fazes coisas que gostas, mas fazes coisas acima de tudo que também não gostas, porque vês um ganho nisso. Pois também. Aí também realmente concordo contigo, é crescermos, não é? Sermos também adultos, porque É, a vida não sim. é só fazer coisas que nos deem prazer, que nos deem um prazer imediato, não é? Há a questão de às vezes penar um bocadinho e passar por dificuldades, lá está, porque percebemos que se fizermos aquela ação, se tivermos aquela atitude naquele momento, vamos ter ganhos no futuro, não é? E isso é uma prova de crescimento, de maturação, de desenvolvimento. É impossível viver. eh, Há pessoas que o fazem um bocadinho mais, mas com os consequentes problemas, e têm muitos problemas com isso, mas é impossível viver com inconstante resposta aos nossos prazeres imediatos. Isso é impossível, torna a Pois, nossa vida impossível no nosso meio restrito, mas também em sociedade, em comunidade, porque as nossas, lá está, as nossas. É isso conseguirmos consumar os nossos prazeres de forma constante, vai depois sempre tocar na liberdade dos outros e na autonomia dos outros, e há uma série de problemas que daí advêm que tornam lá está, a vida muito, muito, muito complicada. E pois, volta aos tais processos infantis que falavas, né? os processos infantis. Portanto, sim, parece-me Nesse que isto também sentido. pode ajudar. Há Uhum. múltiplos fatores. É um tema, apesar de muito falado, não é? Procrastinação, é um tema complexo porque muitos fatores, parece que muitos fatores podem contribuir para este fenómeno, não é? Sim. Mas realmente esta questão da responsabilidade, penso que está lá muito. Responsabilidade vivida na prática, não é na teoria. Ou seja, até que ponto a pessoa está-se a responsabilizar pela sua própria vida, por aquilo que pelo seu autocuidado, e o autocuidado em todas as suas dimensões. Se não estiver, se estiver a adiar muitas coisas que são importantes, ou por obrigação, porque pois também é importante cumprir as obrigações, porque senão a vida corre-nos pior, não é? Uhum. Se eu não entregar o IRS, uma coisa é eu ir adiante até ao prazo, mas se eu não entregar, corre-me pior, não é? Tenho Claro. que pagar uma coima e não é assim tão pouca. E, portanto, importa eu ir buscar a dimensão da responsabilidade também para fazer as coisas como deve ser, não é? Mas em modos de ser onde a irresponsabilidade ou falta de responsabilidade ou responsabilidade que ainda não está tão treinada existe muito, pois a pessoa está nesse modo mais da dependência. Pessoas mais no modo da dependência, à partida são grandes procrastinadores. Estão à espera que os outros, não é, façam por eles. Uhum. E, portanto, são grandes procrastinadores. E, portanto, todos somos um pouco em variadas coisas, Sim. mas depois há os grandes procrastinadores. Sim. Aí eu diria que a responsabilidade na prática não pode estar a acontecer muito, não é? É como água e azeite. Se eu estou a ser um grande procrastinador, como é que eu posso estar a ser responsável? Não dá, não é? É como água e azeite. Portanto, eu estou a cair no modo mais da dependência, ah, no mínimo, não é?
O mínimo isto, alguém que venha cuidar de mim, que eu não estou a cuidar de mim, que alguém cuide, não é? Sim, Coloque-me, seja o Estado, a Segurança Social, não é? Seja quem for, ou uma família alargada que venha tratar dos meus problemas, não é? Ah, pois, portanto, estou a fugir do modo de ser adulto. Não é? As crianças, pois, precisam. Aliás, uma das coisas para vir a ser adulto é treinar muito a ideia da responsabilidade. As escolhas que levam a consequências, não é? Treinar muito esta ideia. Olha, quando tu fazes isto, o que é que acontece? Não é? exato. E a questão da. Portanto, estamos um bocadinho agora na fase da. Nós aqui nesta conversa, na fase daquilo que são ou que podem ser as alternativas ou as soluções para a procrastinação. E, portanto, como muitos autores falam, e eu também sou da mesma opinião, hum, passa muito não só pela responsabilidade, que noção de responsabilidade, mas uma responsabilidade que tem precisamente a ver com a questão da motivação, não é? De algo que tem que ser feito. E este tem que ser feito, tem uma razão de ser. Mesmo que não gostemos de fazer determinada coisa, há uma razão de ser para fazer essa tal coisa. Como a questão do Sim. IRS. Tu sabes que é algo que te desagrada, mas sabes que se não o fizeres, não só estás a ser incumpridor, como não estás a contribuir para o bem, para a clareza e o bem-estar financeiro de ti e da tua família, não é? É, Portanto, há aí exato. uma motivação que é melhorar a tua situação, tornar a situação financeira da tua família legalizada, enquadrada, normalizada, É, e sim. isso é uma motivação que te faz, lá está, não seres o extremo do procrastinador, ou seja, não fazer mesmo, mas reduzir um bocadinho essa procrastinação. E no fundo, no fundo, mais perto do prazo, ok, eu Exato. faço, eu faço. Sim. Mas sim, o que estás a falar é importante, aliás, também para as pessoas aqui que vão assistir ou estão a assistir neste momento, no momento em que estão a assistir a este episódio, as estratégias, não é? Como isto sendo, principalmente se a pessoa estiver a sofrer com isto, tiver consciência de que os adiamentos que está a fazer na sua vida lhe está a provocar sofrimento, bom, isto torna-se de facto um problema, não é? E um problema implica procurar soluções. E desde logo, estratégias mais imediatas, mais concretas ajudam, mas também há estratégias mais profundas, estratégias entre aspas. Mas vá, mas as mais concretas, que também precisamos, que também somos superfície, também somos concreto. Por exemplo, o tal fazer uma lista de tarefas diárias. O John Perry, por exemplo, fala disso no livro dele, mas vários autores também falam disso, estratégias mais operacionais. Ok, tenho que colocar as coisas aqui na minha agenda, todos os passinhos para realizar a dita tarefa. Não é? Mas E sempre, peço desculpa interromper-te, sim, mas nesta lista, penso que não basta fazer uma lista, não é? Porque se a lista for irrealista no sentido que, penso que fazer as 10 coisas importantes num dia, se calhar é assim realista, não não, é? Então assim não. vamos relativizar, não é? Fazer pelo menos É, duas coisas importantes e quatro ou cinco mais. Portanto, a questão de prioritizar, não é? E de relativizar. e o que esse autor até diz é subdividir a tarefa em subtarefas as mais simples possíveis, Sim, conseguir sim, identificar. Ele exatamente. chega ao caricato de, hum, bom, então, primeira tarefa do dia, levantar, não é? Pronto, às 8 da manhã, a seguir ir à casa de banho, a seguir, Exato, depois tomar um pequeno almoço. Ou seja, ele chega a este caricato, uma espécie de brincadeira que ele faz com ele próprio, mas que ele vai colocando tiques e isto também vai provocando algum sentimento de realização, porque realmente ele tem que passar exatamente. por aquelas etapazinhas todas, não é? É, Até chegar a qualquer coisa de maior nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano. Mas ir percorrendo, passinho a passinho, e quanto mais pequenos forem os passinhos, também mais fácil é de contrariar a procrastinação, enquanto a organização de uma lista de tarefas.
Se forem grandes passos, a pessoa, epá, isto agora, como é que eu vou fazer isto? Pá, isto demora-me aqui não sei quantas horas e a pessoa pode adiar mais facilmente. Mas se Sim. forem pequenos passinhos, parece que se torna mais simples. Pronto, mas essa é uma das coisas, mas de uma forma mais profunda era aquilo que tu há bocado também estavas a falar e que nós estamos aqui hoje também, de alguma maneira, também a olhar, que é, importa-nos conhecer, de uma forma também, isto serve também para nos conhecermos. Porque é que eu vou adiando a entrega do IRS? Ou a escrita de um livro? Ou seja lá o que for. O que é que está lá em causa, não é? Seja Uhum. nas questões mais imediatas, seja naquelas mais profundas, não é? Profundas no sentido, o que é que isto implica comigo em muitos aspectos da minha vida, não é? Fazermos perguntas a nós mesmos para percebermos o que é que nos está a levar, no fundo, a escolher outras coisas. Porque se eu não escolho fazer o IRS, estou a escolher fazer outras coisas. É impossível não fazer nada, na minha opinião. Eu posso estar sentado no sofá, não é? E estou a fazer isso, estou sentado no sofá. Estou a Estás a fazer isso. existir nesse ponto de vista. É. Existir é ação. É ação. Nós estamos em ação, no palco da vida, não é? Estamos constantemente em ação, a escolher qualquer coisa. Se eu estou a dormir, eu estou a escolher a ação do dormir, não é? Pronto. São ações. E, portanto, o que é que me leva a escolher umas coisas em vez de outras? Também a pessoa se questionar, não é? É porque dá um prazer mais imediato? Pode ser. E a pessoa também pode estar a precisar do prazer. Também ter aqui um bocadinho de, de condescendência, às vezes, também pode ajudar a diminuir esta pressão dos objetivos, das tarefas, não é? Ok, se É, calhar também preciso do prazer, é a não é? questão do. E eu juntava essa ideia, precisamente a questão do equilíbrio entre o prazer e lá está, e o fazer aquilo que não dá tanto prazer. A questão do equilíbrio, no fundo. Sim, Dosear, não é? Dosear. Isso pode ser uma forma também muito prática de lutar contra a procrastinação, porque se só nos focando em algo que não nos dá prazer, vamos sempre pô-lo aquilo no cantinho da sala. Portanto, ir adoseando, fazendo se calhar um bocadinho daquilo que não nos dá prazer, mas que é preciso ser feito, e voltar depois, durante algum tempo, à zona de prazer e andar assim a saltitar. Penso que o é. autor também fala um bocadinho nisso. Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso é importante. Principalmente se forem coisas chatas, aborrecidas, como por exemplo, Sim. no meu caso, fazer o IRS. E É não há bom mal que eu nenhum vá. nisso. Não, não, não disso. E é bom intercalando isso com qualquer coisa de recompensa prazerosa. Ok, estou agora aqui numa hora a olhar para isto para o IRS, mas a seguir vou correr, que gosto de correr. Pronto. Ou vou ver uma série que também gosto, ou vou ao cinema. De modo até me poder animar para Sim. fazer aquilo do IRS, porque já sei que a seguir, passado uma hora, vou fazer uma coisa que gosto. Então há aqui estratégia, sim, o equilíbrio entre o prazer e uma obrigação chata, não é? É, Eh, Pois, ajuda. Estamos quase aqui no nosso tempo, não é? estamos Não no. é? Bom, mas Mas isto acho que estava sim, para acho também que porque... já percorremos aqui alguns metros na, Exato. na, lu- na procrastinação. É, e isto dava para ir para 20 episódios, este tema. Eu diria-te que Dava, há dava. imensas coisas. Imensas coisas Não contando relacionadas com aqueles isto. que a gente ia sempre adiando, né? Exato, exato. E, sim, e portanto, espero que este episódio tenha servido para as pessoas, pelo menos, ficarem aqui a pensar, a refletir sobre algumas possibilidades que justificam a procrastinação em algumas facetas da sua vida. Porque, enfim, quase todos somos procrastinadores. É difícil encontrar alguém que sinta que nunca adiou nada ou que não está a adiar nada. É, eu também espero que tenham gostado. Eu gostei muito de fazer o episódio contigo. Um Obrigado, eu abraço também. Um abraço. e até ao próximo episódio, Nuno. Sim, até breve. E a Até todos breve. que Um nos abraço a ouvem. todos.